Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estudo das 28 crenças fundamentais. Meu nome é Elisa e para começar de fato eu queria fazer uma oração aqui com vocês. Oremos. Querido Deus que traz nos céus, muito obrigada por essa oportunidade que nós estamos tendo de entender um pouco mais sobre as crenças, o que a gente de fato acredita. Peço para que esse estudo seja conduzido por Ti, em nome de Jesus, amém. Bom, como disse, a gente está estudando as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente vai estar fazendo baseado no livro Nisto Cremos. Só alguns recadinhos iniciais. A gente vai estar disponibilizando esse PowerPoint aqui embaixo, num link que vai te direcionar ao Google Drive, para que você possa recolher todo esse material. A gente vai estar também fazendo aqui de uma forma resumida, enxugadinha do que a gente tem encontrando no livro Nisto Cremos. Lá o livro ele é espetacular, se você puder ler, leia. Se não me engano, se você colocar no Google Nisto Cremos PDF, você encontra e consegue fazer o download de graça. É muito bom, mas só para níveis aqui didáticos e para que a gente possa tá pegando realmente o essencial. Tem algumas coisas que a gente vai ter pulando, só para não pulando em níveis. A gente selecionou algumas coisas que são mais importantes assim, tá bom? Um outro recadinho, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo e compartilhar para os seus amigos, para todos os seus amigos, para que eles saibam de todas essas 28 crenças. Outro pedido que eu te faço é ative o sininho de notificações aqui, porque assim que sair os vídeos do Espaço Jovem, você vai ser um dos primeiros a ficar sabendo. Bom, então, para dar início ao nosso estudo, esses foram nossos recadinhos, então vamos lá. Uma outra coisa, falei que a gente vai deixar aqui embaixo disponibilizado o PowerPoint. Só para você saber, quando você estiver estudando, onde você vê que está sublinhado, vai estar tendo um link que você clicou, você vai em direção ao site ou ao vídeo disponível aqui, tá bom? Bom, então hoje a gente vai estar vendo o início de tudo. Eu te recomendo a dar uma assistida no vídeo que a gente tem aqui. Surgimento, aqui no YouTube vai ter, né? O surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É só você clicar que você já vai em direção a esse vídeo. É muito bom, vale a pena assistir. A gente às vezes foca muito que foi Ellen White que começou e tudo mais. De fato, Ellen White tem um papel fundamental na nossa igreja. A gente vai estar vendo nas 28 crenças, que é o espírito de profecia, mas também existem outras pessoas por trás que às vezes a gente nem tem ideia que existem ou que estavam por lá. Esse vídeo é do Michelson Borges, é muito bom. Eu recomendo que você assista e a história é encantadora. Tenho certeza que você vai gostar. Bom, então para começar de fato, a nossa primeira crença fundamental é as escrituras bíblicas. Então, Deus, assim, ele tem se revelado para a gente de várias formas e a gente vai continuar vendo ao longo do curso aqui do nosso estudo, né, que esse trata justamente uma das formas que ele se revela são as escrituras sagradas. Mas eu me precipitei um pouquinho, a gente vai ver um pouco mais para frente. Bom, queria começar, a gente vai estar sempre começando vendo a crença, o que diz a nossa crença. Ela é basicamente um resumão de tudo que a gente vai estar vendo, a gente vai dar uma destrinchada em tudo isso. Bom, a nossa crença aqui diz o seguinte: as escrituras sagradas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As escrituras sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Bom, essa é a nossa crença e eu já dei um spoiler, né? Aqui a gente vai ver as formas de revelação divina, né? Aqui tem duas formas, né, principais que o livro retrata pra gente. Então a gente tem a revelação geral. O que seria essa revelação geral? É o que a gente vê Deus por meio da natureza, a histórias, acontecimentos, o comportamento humano através, por exemplo, da consciência humana, né, que a gente sabe que é o Espírito Santo. Mas sem spoiler, isso é da próxima crença fundamental, da segunda e quarta, se não me engano. Bom, aqui então, de fato, a escritura sagrada, a gente encontra ela no padrão de revelação especial. As escrituras sagradas, então, são o meio pelo qual Deus se revela a cada um de nós, não deixando margens quanto ao seu caráter. E aqui eu falo, né, ponto central no grande conflito. Por quê? Porque o caráter de Deus, ele que estava em jogo quando tudo aconteceu
a gente, em toda essa questão do grande conflito, a gente vai estar entendendo isso um pouquinho melhor na 8ª crença fundamental, que a gente vai ficar falando especificamente sobre o grande conflito. Bom, a gente vai ver aqui, ó, um link, ó, já dá clicadinha aqui, a gente vai estar vendo em Hebreus 1 e 2, a quem Deus revelou a sua palavra. Então aqui diz, havendo antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então a gente vê aqui que ele fala, falou-nos, né? Então foi pra gente que Deus fez. Vou voltar aqui só um instantinho. Voltamos. E aqui então a gente vê que Deus revela a si mesmo em pessoa. Aqui tem alguns links, depois se você quiser dar uma olhadinha, confere no que ele fala, é muito bom. Eu vou pegar aqui Efésios 4:21 para a gente dar uma olhadinha em como que fala. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado como esta é verdade em Jesus. Voltando aqui, só um instantinho. Então, Deus, ele quer revelar a si próprio, né? Então, a gente vê aqui, né? Deus, ele justifica pra gente o porquê que ele nos dá essa revelação divina especial. Então, surgiu pelo meio da necessidade de conhecer a Deus por meio de Jesus, o que permite que Deus quebre as limitações mentais e espirituais. Porque o que acontece? A gente, quando Deus nos criou, a gente conhecia Deus, a gente conseguia ver Ele. Só que por conta do pecado, é meio que como se a gente tivesse ficado cego espiritualmente. Então, a Bíblia foi a forma que Deus, um ser perfeito, consegue se comunicar com cada um de nós. E é legal mais pra frente que a gente vai ver que Deus, um ser perfeito, usa seres imperfeitos para escrever a sua palavra, para mostrar para cada um de nós o seu desejo de salvar cada um de seus filhos. Então aqui, ó, comunicando o seu desejo de salvá-los. E aqui é interessante a gente pensar, né? O ponto central das escrituras é a exposição da humanidade, que é perdida e separada de Deus, e a revelação de Jesus, de Deus, que localiza seu filho perdido e o traz de volta para casa. Então, de fato, o ponto central é Cristo, que é Redentor, Salvador, Messias e Jesus Cristo. Uma coisa que é interessante falar, né? Aqui, Redentor e Salvador a gente encontra no Antigo Testamento falando as características de Cristo. Mas já no Novo Testamento a gente vê falando Salvador e Jesus Cristo. E um outro fato que sem ele, basicamente, ele é tudo. A cruz, que foi a morte de Cristo na cruz, que fez com que houvesse perdão pelos nossos pecados e finalmente nós fôssemos conduzidos a Deus novamente. É muito legal, a gente vai estar vendo isso aqui especificamente falando sobre Cristo Jesus, é a nossa, se não me engano, a nossa 3ª crença fundamental, e a gente vai estar vendo também na 7ª crença fundamental, falando ainda mais sobre isso. Então a cruz faz convergir para o mesmo local, a maldade humana e o amor de Deus, porque pela maldade humana se encontra o amor de Deus. Não é pela maldade, né? Mas a gente viu que existia maldade e Deus, ele consegue, com seu infinito amor, fazer com que a gente volte para ele. A gente vai estar vendo de uma forma lindíssima na nossa 7ª crença fundamental, a gente vai entender isso de uma forma maravilhosa. E aqui, a autoria das escrituras. É muito interessante a gente pensar sobre a Bíblia, ela tem qual autoria? Então a gente vai estar entendendo aqui. Vamos lá pegar Romanos 1:2 para a gente entender um pouquinho melhor. Então Romanos 1:2 diz, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Então aqui a gente vê que a forma de Deus falar para a gente pela Bíblia por meio de seus profetas, né? Então os autores, né, os profetas, eles destacam constantemente que eles não eram os originadores de sua mensagem, mas que eles recebiam das fontes divinas, que é aquela questão da inspiração. A gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente, né? Então só um instantinho aqui. Isso, Isaías 1:1, vamos lá. 1:1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos últimos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Mas o que importa
pra gente é visão de Isaías. Ele diz que não foi ele que escreveu. E a gente vai ver isso sendo dito ao longo dos primeiros versos desses capítulos também, né? Capítulos não, perdão, dos livros. Então a gente vai estar vendo Malaquias, Abacuque, eles retratam basicamente a mesma coisa. A gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente aqui nesse nosso estudo as formas com que Deus, o Espírito Santo, eles se manifestam mostrando para as pessoas de fato o que escrever. E aqui, então, né, os autores indicaram o Espírito Santo como sendo a fonte de suas revelações. Ele se comunicava, ele quem? O Espírito Santo. A gente vê o maiúsculo aqui, a gente vai ver até na próxima doutrina. Ele se comunicava com o povo por intermédio dos profetas. E aqui, ó, 2 Samuel 23:2, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Então, o Espírito falou por mim. O Espírito de quem? Do Senhor falou por mim. É muito interessante a gente analisar. E a gente tem aqui nesses outros versos, né? E a gente tem aqui algumas explicações, caso exista alguma dúvida quanto ao que quis dizer. A gente vê aqui também, né, a figura do autor humano, que desaparece completamente, aparecendo só, de fato, o verdadeiro autor, que é o Espírito Santo, Deus. A gente vai entender isso na Trindade mais pra frente. Então, aqui em Hebreus 3:7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, aí tem a continuação. O que importa pra gente é, como diz o Espírito Santo. Essa é a parte fundamental. Então, ele não fala, eu disse, ou me falaram. Não, o Espírito Santo diz, né? Deus, na pessoa do Espírito Santo, revelou-se a si mesmo ao longo das Escrituras Sagradas. Ele não escreveu com as suas próprias mãos, mas com o auxílio das mãos de outro. E uma coisa que é interessante falar, né? Eu não me lembro, eu me lembro vagamente se eu vou estar comentando aqui com vocês, mas Deus, uma das únicas vezes que ele escreve na mão mesmo assim, é no Os 10 Mandamentos. Você vê que interessante? E o restante foi com mãos pecadoras, mas que lavadas pelo sangue de Cristo, com certeza. E uma coisa que é interessante a gente ver, né? Com o auxílio de mãos de outros, cerca de 40 pares. Então, 40 pessoas ao longo de um período de mais de 1.500 anos, com várias regiões do continente, uma forma muito linda, sendo Deus o autor da Bíblia. Inspiração das escrituras, como eu disse, né? Então aqui, Paulo diz que toda escritura inspirada por Deus é útil para ensino. A palavra grega theophentos, não sei como fala, me desculpa, aqui traduzida como inspirado significa literalmente, olha que lindo, proveniente do fôlego de Deus. Deus inspirou a verdade nas mentes dos homens, os quais expressaram estas mesmas verdades em suas próprias palavras, que foram consolidadas nas Escrituras. Portanto, inspiração é um processo pelo qual Deus comunica a sua verdade eterna. Só falar aqui, né, são os prints do próprio livro, que eu achei que era importante e eu achei tudo importante, então eu quis colocar aqui pra gente pegar a essência mesmo. Então aqui, a inspiração, ainda continuando a inspiração das escrituras, a gente vai estar entendendo o processo de inspiração. Os profetas, eles traduziam suas revelações em uma linguagem humana. Então é como se fosse a interpretação deles com tudo isso. Mas como era inspirado por Cristo, pelo Espírito Santo, não havia problema de fugir do contexto, entende? Então a gente vê aqui, ó, com linguagem humana com todas as imperfeições de que ela se achava revestida, né? A nossa linguagem, né? Mesmo assim, aquele era o testemunho de Deus. Os homens não foram os homens que foram inspirados. Não, perdão. Os homens que foram inspirados, não as palavras, entendeu? Então, assim, Deus, ele inspirou as pessoas a falar, mas as palavras não foi Deus, entende? Então, a forma, às vezes, que a gente vê escrito na Bíblia, a gente tem que entender que era a linguagem que a pessoa tinha na época. A gente vai tá vendo até um pouco mais para frente, se não me engano, é a quinta crença fundamental, né? A sexta, que fala exatamente que Moisés usava o termo de falar naquela época no Antigo Testamento, era tarde e manhã, o primeiro dia. A gente vai ver que é a forma que eles tinham da linguagem. Então, sim, ainda era 24 horas, enfim, é muito legal. Mas a gente tem que entender que sim, existe aquela questão da linguagem daquela época, né?
Então, e olha que lindo, Deus, ele não fez robôs. Ou seja, cada um dos profetas, ele tinha uma personalidade, um modo de escrita, e isso era visto em cada texto, em como a gente vai estar vendo aqui em 1 Coríntios 14:32. Ó, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, tá tudo de acordo com a personalidade de cada um deles. Isso é muito lindo. Então, a gente vai estar aqui continuando o nosso estudo. O processo, então. Cada profeta tinha o seu modo de escrita. E aqui é muito legal que ele fala assim, ó. Todos são retratados de modo como realmente eram em seu íntimo e aquilo que vieram se tornar, ou deixaram de se tornar pela graça de Deus. A gente vê, né, os discípulos de Cristo, né, eles eram de uma forma, mas foram transformados pela graça. Então a gente vê essa transformação, o que é uma coisa linda pra gente, né? Porque a gente pensa, poxa, quem escreveu a Bíblia já era perfeito. Não, eles eram como nós somos. E a gente vê a transformação deles, se a gente vê a transformação deles, Deus também é capaz de fazer essa transformação em nossa vida. É muito inspirador, não é mesmo? Só um segundinho, bolinha aqui de água. Então, continuando aqui, ó, o que significa que a Bíblia não é maneira de pensar e de se exprimir de Deus. Os seres humanos dirão muitas vezes que essa expressão não é própria de Deus. Deus, porém, não se pôs à prova na Bíblia em palavras, mas em lógica e retórica. Os escritores da Bíblia foram instrumentos de Deus, não só pena. Tipo, eles não só escreviam assim, eles foram usados de fato. A inspiração não atua nas palavras do ser humano ou em suas expressões, mas na própria pessoa, que sob a influência do Espírito Santo é dotada de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. Então, como a gente estava dizendo, os profetas são inspirados, mas não as palavras, mas elas, por fato do profeta ter sido inspirado, as palavras, elas se juntam, entende? Então, a mente divina é difusa. A mente divina, bem como a sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do ser humano são a palavra de Deus. Existe uma exceção, os 10 mandamentos, como eu disse lá atrás, né? Eles são de composição divina, não humana. Foram pronunciados pelo próprio Deus e escritos por sua mão. E aqui são os versos bíblicos que depois eu recomendo que você dê uma olhadinha e confirme isso aqui. Mesmo assim, foram expressos tendo em vista as limitações da linguagem humana. Não é lindo? Eu acho isso lindo demais. A Bíblia é, pois, a verdade divina expressa em linguagem humana. E imagine o que seria a tentativa de ensinar física quântica a um bebê. Muitas vezes a gente até, né? A gente mesmo, né? Esse é o tipo de problema que Deus enfrenta em seu esforço de comunicar verdades divinas à humanidade limitada e pecadora. É a nossa limitação que restringe aquilo que ele consegue nos comunicar. Forte, né? Também acho. Existe um paralelismo entre Jesus feito carne e a Bíblia. Jesus combinou em si Deus e a raça humana. O divino e o humano se tornaram um. Eu acho isso lindo demais. De modo similar, a Bíblia também reúne o divino e o humano em um só. O mesmo que foi dito de Cristo pode ser afirmado da Bíblia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente vai estar vendo esse texto novamente nas doutrinas 6 e 7. Eu falo doutrina, mas as crenças fundamentais. E aqui a gente vai estar entendendo sobre a inspiração e os escritores. Então aqui, ó, o Espírito Santo preparou certas pessoas para que recebessem a comunicação das verdades divinas. A Bíblia não explica em detalhes de que forma o indivíduo recebia essa sua qualificação, mas por intermédio do Espírito Santo estabeleceu-se uma união entre os agentes divino e humano. Aqueles que tomaram parte em escrever a Bíblia não foram escolhidos por causa de seus talentos naturais. Aquela questão, né? Deus, ele não escolhe, ele prefere escolher a pessoa que não se sente preparada, mas que com a ajuda de Deus será preparada, ela entende isso, do que a pessoa que já se acha 100% perfeita, né? Porque é aquela questão de estar sensível ao chamado. Aqui continuando, a revelação divina recebida não convertia a pessoa ou lhe assegurava a vida eterna. Olha que interessante, né? Então, aqui só um comentário, ó. Todos os autores bíblicos foram pessoas que possuíram necessidade pecaminosa, necessitando diariamente da graça de Deus. Vamos ler aqui Romanos 3:12, 1 e 2. 3:12, perdão. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não
há nem um só. Não há nem um só. Nem mesmo quem, né, nem mesmo os próprios autores. Porque todos nós necessitamos da graça de Deus. Aqui então diz: a inspiração dos autores bíblicos não deve ser vista simplesmente como iluminação e orientação divina, pois estas são prometidas a todos que buscam a verdade. De fato, os escritores bíblicos algumas vezes escreveram sem compreender completamente o que a mensagem comunicava. A resposta dos escritores às mensagens recebidas nem sempre era uniforme. Por vezes, o profeta se sentia grandemente perplexo, outras vezes ele pesquisava o significado tanto das revelações recebidas por ele próprio quanto as recebidas por outros. Algumas vezes, os profetas se sentiam temerosos de proclamar a mensagem e até mesmo argumentavam com Deus a respeito dela. Um bom exemplo que a gente vê aqui, depois dei uma olhadinha nesses versos, é muito importante, a gente vê que em Jonas, né, engolido por um grande peixe, é a maior, assim, é o exemplo que me vem assim diretamente, deve vir a sua também. Então aqui, eu disse, né, a gente vai estar vendo o método de conteúdo da inspiração. Então, como a gente viu lá no início, em Isaías 1:1, uma das formas é visão por sonhos, né, de forma audível e impressões íntimas. Por exemplo, Samuel, acho linda essa história também. Instruções orais, por exemplo, a Paulo, quando ele estava indo para Damasco, né, que ele cai, fica cego. João também acontece isso, por representações simbólicas, como aconteceu com Zacarias, experiências pessoais e histórias registradas, né, registros históricos. Isso a gente encontra, então, em Juízes, 1 Samuel, 2 Crônicas e Atos dos Apóstolos. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil, é plena em autoridade para servir de base à vida moral e espiritual. A exatidão das Escrituras. Até que ponto teria Deus protegido a transmissão do texto sem garantir que as mensagens continuavam sendo verdadeiras e válidas? Torna-se claro, a partir da condição dos originais antigos, que Deus não protegeu suas mensagens de leituras diferentes ou variadas, desde que as ideias e verdades essenciais fossem preservadas. Então, como eu estava dizendo, né, questão, eles escreviam da forma que eles entendiam, mas as ideias e as verdades essenciais sempre foram preservadas. A autoridade das escrituras, que é muito importante, né? Então, como a gente já disse anteriormente, os próprios profetas, eles davam autoridade, né, ao que era escrito, que dizendo que não provinha deles o que estava sendo escrito, mas sim de Deus. Vamos ver aqui em Gálatas 1:12, como diz. Porque não recebi, nem aprendi de algum homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então a gente vê o seguinte: Deus, o Senhor, é o agente direto, é a autoridade. Mas a gente tem o profeta, que é o agente indireto, que escreve. O direto é Deus, mas o indireto eram os profetas. E aqui a gente vai estar entendendo Jesus e a sua autoridade das escrituras, né? Então aqui, ao longo de todo o seu ministério, Jesus salientou a autoridade das escrituras. Quando tentado por Satanás ou em debates com os oponentes, está escrito, era sua defesa e ataque. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando lhe foi perguntado como poderia alguém entrar na vida eterna, ele respondeu: que está escrito na lei? Como interpretas? Depois tem aqui os versos para você dar uma refirmada do que está sendo dito. Jesus colocou a Bíblia acima das tradições e opiniões humanas, o que muitas vezes para a gente é complicado, né? Mas se até Deus, ele colocou, Jesus, que é Deus, colocou a Bíblia acima das tradições e opiniões humanas, se ele é o nosso maior exemplo, por que a gente não vai fazer isso? Tradições e opiniões humanas, sabe por quê? Porque quando você chegar lá no céu, você vai estar habituado com a cultura de Cristo, a cultura eterna, a cultura do céu, e não com a cultura daqui. Por que você vai rejeitar a cultura eterna se você quer ir para o céu? Sabe a cultura que você deve seguir? Não é a cultura que o mundo impõe para você seguir, mas sim a cultura de Deus, porque a cultura de Deus é perfeita. Claro, seguida por homens imperfeitos, não é 100% perfeita, mas se você tem Cristo, ela quase se torna perfeita. É muito importante isso, porque muitas vezes a gente fala, ai, mas deixa eu ver, convenhamos, é relativo. Não é relativo. Tá na Bíblia? Então, beleza. Não tá? Desculpa, se você pretende seguir de fato a Cristo, você quer seguir a cultura do céu, não a cultura terrena. Porque a gente sabe que a cultura terrena já perdeu faz tempo.
E você fala, por que perdeu faz tempo? Na cruz, Cristo mostrou que a cultura do céu é eterna, é para sempre. A cultura terrena não é para sempre. Tem prazo já para acabar. Então, que a gente possa também colocar a Bíblia acima das tradições e opiniões humanas. E colocar a Bíblia tendo Deus em mente, em nosso coração também. Então, continuando, reprovou constantemente os líderes. Então, Jesus reprovou constantemente os líderes judeus pelo fato deles se desviarem da autoridade das Escrituras. Isso a gente vai encontrar em Marcos 7, 7 a 9. Apelou muitas vezes a seus oponentes para que estudassem mais cuidadosamente as Escrituras, dizendo: Nunca leste nas Escrituras? Ele cria firmemente na autoridade da palavra profética e revelou que esta apontava para ele próprio. As escrituras, ele disse, testificam de mim. Porque se de fato creis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. As mais vigorosas reivindicações de Jesus no tocante à sua missão divina como Salvador basearam-se no cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E é muito legal, eu te aconselho, eu te recomendo dar uma lida na Bíblia de fato e ver como as coisas elas vão se linkando. É muito legal quando a gente está lendo lá em Mateus, como a gente vai vendo, olha, como tinha dito o profeta Isaías disse, a gente vai vendo que as coisas foram se cumprindo, isso é a realidade, que seja realidade para cada um de nós também. Então a gente vê aqui, ó, Deus, ele reafirma a Bíblia como autoridade. Por quê? Ele colocou a Bíblia acima das tradições e opiniões humanas. Não é o que eu acho que é o que Deus diz que é. Isso que importa. Que a gente possa ter o culto racional, que é o quê? A gente está lá no culto vendo o pastor falar, mas a gente também pesquisa na nossa casa. Isso faz parte também do nosso crescimento espiritual. Então aqui agora a gente vai estar vendo o Espírito Santo e a autoridade das Escrituras. Então a gente vê o mesmo ocorre com a palavra de Deus escrita. Sem a iluminação da mente humana pelo Espírito Santo, a Bíblia jamais poderá ser corretamente entendida ou reconhecida como expressão autorizada da vontade de Deus. Como a gente viu um pouquinho mais para trás, por que eu falei que a gente tem que seguir a Bíblia, mas ter Jesus no coração? Porque sem a iluminação da mente pelo Espírito Santo, não dá. Uma vez que as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus, conclui-se que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, consequentemente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Forte, não é mesmo? Então, a gente entendendo. E é uma coisa que a gente toma para si. Quando a gente entende isso, a gente vai saber que sim, para algumas pessoas o que a gente acredita é loucura, mas pra gente é tudo muito claro e vice-versa. Por isso que nós estamos na contramão do mundo. Por isso a importância da missão, do que a gente carrega. Não é simplesmente um status social. Eu sou cristão, eu sou adventista do sétimo dia. Não. Não é para ser status, é para ser vida. E vida em abundância. Graças à nossa maravilhosa graça. E aqui a gente vê tão somente com o auxílio do Espírito Santo que pesquisa até mesmo as profundezas do mar, as profundezas de Deus, pode alguém chegar a se convencer da autoridade da Bíblia como revelação de Deus, de sua vontade. É dessa forma que a cruz se torna o poder de Deus. A gente vê isso em 1 Coríntios 1, 18. E a pessoa pode se unir a Paulo no testemunho de que não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o porquê Deus nos... Conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então a gente vê que as Escrituras Sagradas e o Espírito Santo não podem ser separados, porque o Espírito Santo, ele é o autor e revelador da palavra de Deus. Continuando aqui, né, a autoridade das Escrituras sobre a vida de alguém aumenta ou diminui em decorrência do conceito de inspiração que essa pessoa tem. Se a Bíblia for percebida apenas como uma coleção de testemunhos humanos, ou se sua autoridade depende de alguma forma do modo com que a pessoa se sente, das emoções que manifesta, então a autoridade da palavra é grandemente enfraquecida, se não completamente destruída. E a gente vê essa questão, né, tudo depende da sua ótica. Quando você começa a ler a Bíblia. E aí que tá o perigo, porque você fala, eu leio a Bíblia, tá tudo bem. Você já orou para ler a Bíblia? Você ora para ler a Bíblia. É importante isso. Porque senão você vai começar a ler e o inimigo ele vem e começa a distorcer as palavras.
Cristo, ele não é emocional, é racional, a escolha na mente, não é no sentimento. Hoje eu não estou me sentindo bem. Ai, será que eu escolho a Cristo? Não, não funciona assim. A guerra é espiritual, é mental, a guerra acontece na nossa mente. Continuando, mas quando ela é vista com, então a palavra, quando ela é vista como a voz divina falando por intermédio dos autores, não importa quão frágeis e humanos sejam, então as escrituras se tornam autoridade absoluta em matéria de doutrina, reprovação, correção e instrução em justiça. Então a gente vai estar entendendo aqui o escopo da autoridade escriturística. Finalmente, as escrituras sagradas, as sagradas escrituras, possuem autoridade de todos, sobre todos os dons espirituais que procedem do Espírito Santo, inclusive a orientação que nos vem através do dom de profecia ou falar em línguas. O Espírito Santo não foi prometido com o objetivo de se sobrepor à Bíblia. Na verdade, todos os dons do Espírito devem ser testados pela Bíblia. Se não estiverem de acordo com ela, devem ser descartados como não genuínos. Que façamos isso uma realidade em nossa vida. A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A gente vai estar vendo também na 18ª crença fundamental, mas também veja aqui em Isaías 8:20. Então, a unidade das escrituras. A gente já está quase no finalzinho da nossa primeira crença fundamental e eu quero ler aqui com vocês esses 2 parágrafos. A leitura superficial das escrituras conduzirá a uma compreensão superficial. Lida apenas descuidadamente, a Bíblia parecerá uma mixórdia de histórias ecléticas, sermões e história. Entretanto, aqueles que se encontram abertos à iluminação do Espírito de Deus, aqueles que se dispõem a cavar em busca das verdades escondidas por meio de pacientes pesquisas e muita oração, descobrirão que a Bíblia apresenta a estupenda harmonia. Deus nos oferece um gracioso convite para pesquisarmos as Escrituras e nos tornarmos familiarizados com Ele. Podemos obter preciosíssima bênção de termos assegurada nossa salvação e de descobrirmos por nós mesmos que a Escritura é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Por seu estudo, podemos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Bom, esse aqui foi então o nosso estudo sobre a primeira crença fundamental, onde a gente estava vendo a questão da Bíblia, como foi inspirado, as formas de inspiração. A Bíblia, de fato, ela tem autoridade, Cristo e a sua autoridade, o Espírito Santo e a sua autoridade. Espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, deixa aqui o like aqui embaixo e compartilha para todos os seus amigos. Então, vamos agora para a segunda crença fundamental.